Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A operação militar americana contra o Irã entra no 5º dia e amplia a área de atuação. Os Estados Unidos usaram mísseis de longo alcance e de extrema precisão pela primeira vez e disseram estar próximos de assumir o controle do espaço aéreo iraniano. No mar, um submarino americano afundou uma embarcação militar do Irã em águas internacionais, ampliando a frente naval do confronto. Em resposta, o Irã intensificou os ataques contra países aliados dos Estados Unidos e anunciou ação coordenada com o grupo terrorista Hezbollah contra Israel. O conflito já ultrapassou as fronteiras do Oriente Médio. A Turquia interceptou um míssil iraniano. A Europa é pressionada a tomar uma decisão sobre o uso pelos americanos de bases no continente para atacar o Irã. Governo americano anuncia reforço militar e promete mais ataques ao regime iraniano. Conheça detalhes do drone iraniano que já atingiu alvos americanos e entenda por que ele é tão perigoso. No Brasil, dono do Banco Master é preso por coletar ilegalmente informações de adversários. Polícia Federal aponta que banqueiro mandou simular um assalto para agredir jornalista. Homem que seria responsável por monitorar inimigos de Vorcaro tenta se matar depois de ser preso em Minas Gerais. Presidente Lula fala pela primeira vez sobre a guerra no Oriente Médio e critica os gastos com armamentos. E daqui a pouco tem decisão entre Palmeiras e Novo Horizontino na tela da Record, R7 e Record Plus. Oferecimento Bradesco. Chama o Pix com crédito para parcelar suas compras. Pela primeira vez desde o início da operação militar entre Estados Unidos e Israel, o Irã se uniu ao grupo terrorista Hezbollah no ataque coordenado contra Israel. Outros países do Oriente Médio também foram alvos da ofensiva. Um míssil caiu em um campo aberto no nordeste da Síria. A imagem impressiona, mas ninguém se feriu. Vimos explodir no céu e cair no chão. Todos ficaram em pânico, diz este morador. Um relatório publicado pela imprensa americana revelou que o Irã pode ficar sem mísseis balísticos nos próximos dias e que os Estados Unidos terão que economizar mísseis interceptadores. O exército americano negou a informação. Hoje, o Irã se uniu ao grupo terrorista Hezbollah em um ataque conjunto contra Israel. Mísseis e foguetes foram lançados ao mesmo tempo, mas a defesa israelense conseguiu interceptar todos. Israel acusa o Irã de mirar alvos civis durante a ofensiva. Sirenes voltaram a soar em todas as regiões do país. Desde sábado, este hospital de Jerusalém funciona na garagem subterrânea. A pintura no chão não deixa dúvidas. Aqui é o estacionamento do hospital. Aqui é a demarcação da vaga de um carro. Mas em situações como essa, é a UTI improvisada. O equipamento aqui já está à espera de um novo leito para eventuais feridos desta guerra. Raquel, de 83 anos, diz que ficou assustada ao ser transferida, mas depois percebeu que está em um lugar seguro. O governo americano declarou que a resposta é atacar e destruir lançadores de mísseis iranianos. Em outra frente, as tropas israelenses avançam pelo Líbano em uma operação terrestre. O governo afirma que vai aumentar a defesa na fronteira para combater os terroristas do Hezbollah. Agora à noite, o exército israelense lançou uma nova onda de ataques contra bases militares no Irã. Ao vivo de Tel Aviv, o correspondente Victor La Regina traz as informações. Victor, boa noite. Boa noite, Mariana, Edu. Entre os alvos bombardeados estavam as forças Basij, milícia iraniana que reprime os opositores do regime islâmico. A Assembleia dos Especialistas, órgão responsável por escolher o novo líder supremo do Irã, disse que está perto de uma decisão e que pode acontecer ainda hoje.
O favorito para assumir o posto é Mojtaba Khamenei, filho do Ayatollah Ali Khamenei, morto no último sábado. Na noite desta quarta, o líder do grupo terrorista Hezbollah disse que não irá se render. O ministro da Defesa israelense declarou que o terrorista é um alvo prioritário nesse conflito. Mariana, Edu. Obrigado, Victor. Olha, eu vou te mostrar agora uma imagem divulgada pelo Irã e que mostra drones dentro do que parece ser uma base subterrânea. As autoridades estão investigando se um desses drones pode ter atingido o consulado americano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nós estamos falando de um equipamento chamado de Shahed. Ele tem 3,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura, pesa uns 200 quilos e tem capacidade para carregar 50 quilos de explosivos. Essa máquina de guerra tem um alcance de até 1.500 quilômetros, uma capacidade de voo em baixa altitude e, com facilidade, poderia atingir 185 quilômetros por hora. Esse alcance daria a esse equipamento a facilidade de atingir Doha, no Catar, Dubai, nos Emirados Árabes e até mesmo Israel. Esse equipamento também pode ser encontrado por até R$250 mil, um valor considerado barato para drones de guerra. Segundo os especialistas, os Shaheds, também chamados de drones kamikaze, são os maiores adversários nesse instante para os Estados Unidos no conflito. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, estaria fornecendo armas e suprimentos para os curdos para estimular uma rebelião no Irã. A Casa Branca nega a informação. A estratégia é usar milícias curdas que atuam na fronteira entre Irã e o Iraque para lutar contra a ditadura dos ayatollahs. Parte desses grupos ajudaria a derrubar o regime e usaria armas fornecidas pelos americanos. Os curdos são um grupo étnico sem estado próprio com 30 milhões de pessoas. A população vive em regiões da Turquia, Iraque, Irã e Síria. Os grupos que atuam no Irã têm milhares de combatentes e já sinalizaram que podem iniciar uma operação terrestre nos próximos dias. Para isso, precisam do apoio dos curdos que vivem no Iraque e controlam o território por onde armas e tropas passariam a caminho do Irã. Com os militares iranianos envolvidos em conflito, a população poderia organizar mais facilmente manifestações contra o regime. O presidente Donald Trump tem incentivado os iranianos a derrubar o governo e a encontrar novos líderes para assumir o poder do país. A relação entre Estados Unidos e os curdos é amistosa e marcada por parcerias como na guerra contra o Estado Islâmico. Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que é completamente falsa qualquer notícia de que os Estados Unidos estejam armando os curdos. Os Estados Unidos deram indícios hoje de que essa guerra contra o Irã está apenas começando. O secretário de Guerra anunciou reforço militar na região. Prometeu mais ataques ao regime iraniano. Pete Hegseth declarou que os americanos estão vencendo a guerra contra o Irã. O secretário de Guerra dos Estados Unidos anunciou o envio de mais caças e bombardeiros à região e disse que, em breve, o país terá o controle do espaço aéreo iraniano ao lado de Israel. Os líderes iranianos vão olhar para cima e ver o nosso poder aéreo até que a gente decida que acabou, disse Hegseth. Until we decide, it's over. O Pentágono afirma que o controle do espaço aéreo vai permitir ao exército americano ficar mais próximo dos alvos e, assim, usar bombas mais precisas e com estoque quase ilimitado. Hoje, o Comando Central dos Estados Unidos informou que, pela primeira vez na história, foram usados no conflito mísseis de longo alcance e extrema precisão, chamados de PrISM. São os mais modernos do arsenal americano. Apesar da escalada de tensão, a porta-voz da Casa Branca afirmou hoje que a presença de tropas americanas em solo iraniano não faz parte do plano neste momento. Mais cedo, o chefe do Estado-Maior, general Dan Kane, havia declarado que os militares avançariam progressivamente para áreas mais profundas do território iraniano. Karoline Leavitt reafirmou que as operações têm o objetivo de evitar que o Irã tenha acesso a armas nucleares e de proteger aliados na região, mas não descartou que uma consequência seja a queda do regime teocrático iraniano.
E atenção, porque o presidente Donald Trump anunciou agora há pouco como está o andamento da guerra contra o Irã. O correspondente Matias Brotero acompanhou a fala dele em Washington e atualiza para a gente. Oi, Matias, boa noite. Oi, Edu. Boa noite, Mariana, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record. O presidente disse que os Estados Unidos estão em uma posição muito boa em relação ao Irã. Durante uma mesa redonda sobre inteligência artificial, Trump também afirmou que a liderança do Irã está desaparecendo rapidamente e defendeu a ação americana ao dizer que os iranianos teriam atacado Israel se nada fosse feito. Bem, aqui no Congresso, os senadores discutem neste momento uma resolução que pode limitar a capacidade do presidente Trump de seguir com a operação no Irã. Os parlamentares vão debater se o republicano poderia agir sem aprovação do Congresso. E amanhã é a vez da Câmara dos Deputados votar uma proposta semelhante. Trump tem a maioria nas casas. Mariana e Edu. Obrigada, Matias. A guerra no Oriente Médio se estende para outros países. Hoje, os sistemas de defesa da OTAN interceptaram um míssil balístico lançado pelo Irã e que chegou ao espaço aéreo da Turquia. Os destroços caíram na província de Hatay. O governo turco declarou que não houve vítimas. Em resposta, a Turquia afirmou que está pronta para defender o próprio território. Enquanto a aliança militar do Ocidente se articula na defesa, um impasse continua sem solução entre os aliados. No centro da questão está a Espanha. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reclamou ontem que o governo espanhol impediu o pouso de aeronaves dos Estados Unidos em bases militares no sul do país. Hoje, o primeiro-ministro espanhol respondeu: "Não seremos cúmplices de algo que é prejudicial ao mundo e contrário aos nossos valores e interesses, simplesmente por medo de represálias", afirmou Pedro Sánchez. A polêmica sobre o uso de bases na Europa nas operações americanas no Irã chegou ao parlamento português. O governo garante que a instalação militar dos Açores está sendo usada apenas para o abastecimento das aeronaves e que nenhum avião que participou dos ataques partiu do território português. Os Estados Unidos afundaram um navio de guerra iraniano perto da costa do Sri Lanka. Mais de 87 militares morreram, há dezenas de desaparecidos. A embarcação tinha 180 tripulantes e foi atingida por um único torpedo lançado de um submarino americano. As imagens foram divulgadas pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos. O navio estava a mais de 3.000 quilômetros do Irã e navegava em águas internacionais, perto da costa do Sri Lanka. Antes de afundar, a embarcação conseguiu enviar um pedido de socorro. Foi a Marinha do Sri Lanka que recolheu os corpos e resgatou os sobreviventes. Essa é a primeira vez que os Estados Unidos atacam uma embarcação militar desde a Segunda Guerra Mundial. E aqui no Brasil, a certeza da impunidade é tanta que criminosos publicam nas redes sociais os roubos que praticam. Em São Paulo, a polícia tenta identificar uma quadrilha que age a pé ou de bicicleta. Os ataques são gravados e postados na internet. Neste vídeo, o criminoso analisa os alvos. De bicicleta, cruza a rua e se aproxima da vítima. Num movimento rápido, ele leva o celular da mulher. Nas publicações, a gangue da bicicleta se orgulha dos roubos. Aqui, os assaltantes saem do matagal, se aproveitam do trânsito, quebram o vidro do carro para levar o celular da motorista. O caso foi em São Paulo. A influenciadora foi assaltada do mesmo jeito, no mesmo local, na semana passada. Do nada veio uma pedra, entrou dentro do carro, a gente fica sem reação. E eu acho que a gente ainda ergue a mão assim, ai, o susto, acho que ainda facilitou para ele pegar o celular da minha mão. Na calçada ou na rua, os criminosos se aproveitam de qualquer distração da vítima para levar o aparelho. É um crime que se espalhou pelo Brasil e que agora está no radar do Congresso Nacional. O Senado aprovou nesta terça-feira o aumento da pena para roubo e furto de celular. A proposta cria uma punição específica para o furto de telefones com pena de 2 a 6 anos de prisão. O projeto agora volta para a Câmara dos Deputados. O aumento da pena nesses casos
é extremamente importante, porque nós temos uma situação hoje de uma epidemia de crimes envolvendo roubo e furto de celulares. Um dado alarmante divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em média, 4 mulheres foram mortas por dia no ano passado. E 13% das vítimas de feminicídio já tinham uma medida protetiva contra o agressor. José Antônio chora a perda da filha, Janaína. Ela foi morta pelo ex-companheiro em frente ao filho. Era para mim trazer meu neto e eu parei um pouco no sítio e demorei. E quando eu cheguei aqui foi que o meu neto me contou. O casal estava separado havia 5 anos. Nesse período, ela fez 14 boletins de ocorrência e teve 6 medidas protetivas. Janaína tinha 39 anos. Foi assassinada aqui, onde trabalhava vendendo alimentos. São características que se repetem entre as vítimas de feminicídio. No Brasil, metade tem entre 30 e 49 anos. Mais de 80% são mortas por ex ou atuais companheiros. E 49% dos crimes são cometidos com armas brancas. Os dados são do Fórum de Segurança Pública. No ano passado, 1.568 mulheres foram assassinadas no país, um crescimento de quase 5% em relação a 2024. A gente tem o número mais alto da série histórica desde 2015, que é quando o feminicídio foi tipificado, quando ele entrou para a nossa legislação penal. 50% dos crimes foram cometidos em cidades com até 100 mil habitantes. Nesses locais, apenas 5% tem delegacia da mulher e um número menor ainda tem casas de abrigo e apoio. Assim como no caso de Janaína, 13% das vítimas tinham medida protetiva. Para José Antônio, nem a prisão do assassino conforta a perda da filha. Para mim só resta a dor de me ocupar o maior número de horas possível, sentar, chorar e acordar no outro dia e pedir a Deus que não morra mais mulheres desse jeito. Foram presos hoje os 2 últimos suspeitos no caso de um estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos no Rio de Janeiro. Vitor Hugo Oliveira Simonim, de 18 anos, se apresentou na delegacia de Copacabana, na zona sul da cidade. Ele é filho do ex-subsecretário de Direitos Humanos do Rio, José Carlos Costa Simonim, exonerado ontem. O crime aconteceu em 31 de janeiro, em um apartamento da família dele. O Vitor não tem como negar a presença dele no apartamento. Isso é fato. Agora, que ele não participou do crime, ele nega. O último jovem que estava foragido, Bruno Felipe dos Santos Alegrete, se entregou no início da tarde. Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertô já tinham sido presos. Os 4 são réus por estupro qualificado. O menor também é investigado. Exames confirmaram que a vítima sofreu violência física e sexual. Em relação ao adolescente investigado, o Ministério Público informou que não pediu a internação provisória dele e que eventuais medidas cautelares podem ser solicitadas ao longo do processo. Ele vai responder por ato infracional análogo a estupro. A gente representou pela busca e apreensão, até por entender que ele é a mente por trás disso tudo. O promotor opinou pela não apreensão dele e a gente está aguardando a decisão da Justiça, que ainda não se pronunciou. O presidente Lula falou hoje pela primeira vez sobre a guerra no Oriente Médio. Cristina Lemos conosco. Boa noite, Cris. O que disse o presidente? Boa noite, Mari. Boa noite, Edu. Olha, Lula fez um discurso duro, mas no limite da diplomacia. Você se lembra que Lula tem um encontro previsto com o presidente Trump para os próximos dias. Ele participou de uma conferência sobre alimentação e, no discurso, criticou os gastos das grandes nações com o armamento bélico. O presidente Lula defendeu que os países membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU invistam no combate à fome e não em armamentos. Está todo mundo pensando que vai se agravar os conflitos e todo mundo quer mais armas, todo mundo quer mais bomba atômica, todo mundo quer mais drone, todo mundo quer aviões de caça cada vez mais caros. E tudo isso não é feito para construir ou para produzir alimentos. A diplomacia brasileira avalia que o discurso de hoje não prejudica as negociações em andamento para o encontro entre Lula e Donald Trump. Antes da guerra começar, a reunião estava prevista para este mês, em Washington.
O Senado aprovou o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Essa era a última fase para que o tratado passasse a vigorar. A nossa colega Flávia Alvarenga acompanhou tudo, traz os detalhes. Oi, Flávia, boa noite. Foi uma votação rápida. Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Foi rápida, sim. O texto foi aprovado em votação simbólica e em regime de urgência. Mais cedo, o senador Nelsinho Trade, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, anunciou a urgência para acelerar a votação. Então, o texto foi analisado diretamente aqui no plenário do Senado. E também foi publicado hoje um decreto do presidente Lula que regulamenta a adoção de medidas de salvaguarda no acordo entre Mercosul e União Europeia. Isso quer dizer que, se em determinado momento as importações acabarem prejudicando ou ameaçando o mercado nacional, poderão ser adotadas medidas de proteção. Cris. Obrigada, Flávia. E lá na Câmara, os deputados estão apreciando a PEC da segurança pública. Mariana, Edu. Seguimos de olho. Obrigado, Cris. O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, voltou a ser preso hoje pela Polícia Federal. A investigação apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, além dos crimes de ameaça, corrupção e lavagem de dinheiro. Daniel Vorcaro foi preso em São Paulo e levado à sede da Polícia Federal. Em novembro, ele já tinha sido detido, mas foi solto sob o uso de tornozeleira eletrônica. O cunhado dele, Fabiano Zettel, se entregou e também foi detido. Os agentes federais cumpriram ainda outros 2 mandados de prisão em Minas Gerais. Para o STF, o grupo autodenominado A Turma agia como uma espécie de milícia privada. Monitorava e intimidava as pessoas consideradas prejudiciais aos interesses da organização. E também ajudava Daniel Vorcaro a ter informações prévias sobre a realização de diligências investigativas. Também foram alvos da operação de hoje 2 funcionários concursados do Banco Central do Brasil, o ex-diretor de fiscalização, Paulo Sérgio Neves de Souza, e Beline Santana, que chegou a ser cotado para assumir um posto de comando na instituição. Em nota, o BC confirmou o afastamento dos 2. No fim da tarde, Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel passaram por audiência de custódia na Justiça Federal e as prisões foram mantidas. Os 2 foram levados para um presídio em Guarulhos, na Grande São Paulo. Em nota, a defesa de Fabiano Zettel disse que ainda não teve acesso ao objeto das investigações, mas que ainda assim seu cliente está à disposição das autoridades. Já os advogados de Daniel Vorcaro negaram as alegações atribuídas a ele e disseram que o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta. Na decisão que autorizou a nova prisão de Daniel Vorcaro, o ministro André Mendonça apontou o suposto esquema criminoso revelado pela Polícia Federal. A terceira fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal prendeu, além de Daniel Vorcaro e Fabiano Zettel, o agente da PF aposentado Marilson Roseno e Luiz Felipe Mourão. Ele é suspeito de ser o responsável por ações de vigilância e ameaças a críticos de Vorcaro. No final da tarde, a Polícia Federal emitiu nota informando que Mourão atentou contra a própria vida, enquanto se encontrava sob custódia na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. Que ele foi levado para o hospital e que as imagens das câmeras de segurança serão encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com a investigação, o esquema liderado pelo banqueiro seria dividido em 4 núcleos. Financeiro, responsável pelas fraudes contra o sistema bancário. De corrupção institucional, para corromper servidores públicos do Banco Central. De ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com uso de empresas laranjas. E o núcleo de intimidação e obstrução de justiça. O ministro André Mendonça destacou que as investigações apontam que o grupo criminoso mantinha a estrutura de vigilância e coerção privada, denominada A Turma, destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do conglomerado financeiro. Uma dessas intimidações seria contra o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo. Em conversa com Luiz Felipe Mourão, o ex-banqueiro diz: "Esse Lauro, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto." Em seguida, Mourão pergunta: "Pode? Vou olhar isso." Vorcaro responde: "Sim."
Em nota, a Abratel, Associação Brasileira de Rádio e Televisão, repudiou as ameaças ao jornalista e afirmou que é um ataque inaceitável à liberdade de expressão e ao Estado democrático de direito. As investigações apontam ainda que o grupo teria usado credenciais de terceiros para invadir sistemas restritos da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até de organismos internacionais, como o FBI e a Interpol. O objetivo seria levantar dados de autoridades, jornalistas e outras pessoas para pressionar ou intimidar os críticos do Banco Master. O documento destaca ainda que servidores do Banco Central prestavam uma espécie de consultoria informal a Daniel Vorcaro. O banqueiro chegou a encaminhar documentos destinados à autarquia para análise prévia. Além disso, André Mendonça aponta o relacionamento ilícito entre o banqueiro Daniel Vorcaro e os servidores do Banco Central Paulo Sérgio e Belini Santana, bem como os graves indícios de recebimento mensal de vantagens indevidas. A decisão também revela que, mesmo depois de ser posto em liberdade, em 28 de novembro de 2025, Vorcaro continuou a ocultar recursos bilionários em nome de terceiros. A segunda fase da Operação Compliance Zero resultou no bloqueio da impressionante quantia de mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais, valor que estava na conta do pai do ex-banqueiro, Henrique Moura Vorcaro. Em outro trecho, o ministro cobrou urgência e criticou a Procuradoria-Geral da República. Lamenta-se que a PGR diga que não se entrevê no pedido, nem no encaminhamento dos autos, a indicação de perigo iminente que induza a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito. A prisão de Vorcaro vai ser analisada pela segunda turma do STF na semana que vem e tem como um dos integrantes o ministro Dias Toffoli, ex-relator do caso Master no Supremo. Ainda hoje, o Vasco apresenta o técnico Renato Gaúcho. E daqui a pouco, na tela da Record, começa a decisão entre Palmeiras e Novo Horizontino pelo Paulistão. Na 7ª final consecutiva, o Palmeiras busca o 5º título. Já o Novo Horizontino tenta uma conquista inédita. O prefeito de Macapá, doutor Furlan, e o vice Mário Neto foram afastados dos cargos por 60 dias. A decisão foi do ministro do STF, Flávio Dino. A Polícia Federal investiga suspeitas de fraude em licitações, desvio de verbas e lavagem de dinheiro envolvendo contratos para a construção de um hospital municipal. O prefeito afastado negou as acusações, disse ser alvo de perseguição. O vice Mário Neto afirmou que confia na justiça e que todos os fatos serão devidamente esclarecidos. O Senado aprovou agora há pouco o aumento do tempo da licença paternidade para 20 dias. A mudança será gradual. Em 2027, os atuais 5 dias passam para 10. Em 2028, 15, chegando a 20 dias em 2029. O projeto vai à sanção do presidente Lula. Quinta-feira, com alerta de chuva forte para o Nordeste e também para o Espírito Santo e o Rio Grande do Sul. Vamos aos destaques da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Oi, Lidiane, boa noite. Oi, Mariana. Essa chuva pode causar transtornos porque o volume de água deve cair em pouco tempo. Boa noite a você. Edu, boa noite. E uma boa noite para você que está com a gente. Em Belém, chuva forte pela manhã e à noite, máxima de 28 graus. São Paulo volta a ter chuva à tarde, faz 29. Em Porto Velho, temporal e máxima também de 29. Enquanto chove em parte do país, outras áreas enfrentam baixa umidade do ar. A umidade é fundamental para o nosso conforto e saúde. Acima de 60%, o organismo funciona melhor, com menos ressecamento das vias respiratórias e da pele. Quando os índices caem abaixo dos 30%, o alerta é de atenção. É importante reforçar a hidratação e evitar exposição ao sol. Amanhã, os menores índices devem ser registrados no centro-oeste e no oeste de São Paulo. No Nordeste, a chuva forte entre o Maranhão, norte do Piauí e litoral do Pará e do Amapá eleva o risco de alagamentos. As imagens de satélite mostram nebulosidade pelo país. Em Roraima, a chuva irregular ganha força. Alerta de muito calor em Boa Vista, com 36 graus. Faz até 30 em Maceió, 29 em Brasília, em Campo Grande, 34 e 33 em Porto Alegre. Mariana, Edu, eu volto com vocês. Obrigada, Lidy.
No Rio Grande do Sul foi encontrado um foco de gripe aviária numa estação ecológica no sul do estado. O local foi fechado para visitação. O vírus foi detectado em aves silvestres e as autoridades dizem que não há risco para a saúde humana. Tá chegando a hora, hein? Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentam daqui a pouco pelo Paulistão. É a primeira partida da grande final que você acompanha daqui a pouco ao vivo na tela da Record, R7 e Record Plus. Já vai começar o primeiro jogo da final do Paulistão 2026. Tem Palmeiras recebendo Novo Horizontino em Barueri. As duas melhores campanhas dessa competição. Bruno Lohance está lá e nos diz: jogo equilibrado é o que você espera? E com casa cheia, pelo visto, né? Boa noite. Sem dúvida nenhuma, Edu. Boa noite para você, para Mariana, para todo mundo que acompanha o Jornal da Record. As duas equipes têm a mesma pontuação. São 22 pontos conquistados nos mesmos 10 jogos. A diferença é que o Novo Horizontino tem um saldo de gols melhor. Exatamente por isso vai ter a oportunidade de decidir em casa no domingo, no próximo final de semana. Como não pode jogar no Allianz Parque, o Palmeiras trouxe os seus jogos durante o Campeonato Paulista aqui para Barueri. E até agora não perdeu, tem essa invencibilidade ao seu lado. E como você disse, ainda não está lotado, mas já vai estar lotado. Vamos girar a informação aqui na Arena Barueri, começando pelos donos da casa. Quem chega agora no Jornal da Record é o repórter Bruno Piscinato para nos contar tudo do Palmeiras. Boa noite, Bruno. Oi, Bruno. Boa noite. Palmeiras que chega à marca impressionante. 7ª final consecutiva de Campeonato Paulista e quer voltar a ser campeão, algo que não acontece desde 2024. Lembrando, perdeu no ano passado para o Corinthians. E se esse título vier para o Palmeiras, vai ser importantíssimo para a história do Abel Ferreira. Se o português for campeão, chega à marca, isolada do técnico mais vitorioso da história do Palmeiras. E para hoje, o Abel Ferreira deixou Vitor Roque no banco, camisa 9. Ele sofreu um trauma ali no tornozelo, vai ficar no banco de reservas. O paraguaio Sousa vai para o ataque palmeirense. Palmeiras que quer o título, mas quer também se vingar, porque perdeu do Novo Horizontino na fase de classificação. 4-0 lá em Novo Horizonte, a maior goleada da era Abel Ferreira, Bruno. É importantíssimo lembrar disso. E agora para falar exatamente do Novo Horizontino, que é a sensação do campeonato, que chega pela primeira vez à decisão do Paulistão dentro dessa agremiação, que foi fundada há poucos anos. Quem chega ao Jornal da Record é o repórter Pedro Ramiro. Nos conte tudo do time de Novo Horizonte, Ramiro. Boa noite. Oi, Bruno. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. O time do Novo Horizontino tem chamado muita atenção pelo ataque, E os responsáveis por esse ataque são Robson com 7 gols, no momento que começa a cair praticamente uma chuva, só que é porque o gramado está sendo irrigado. E também o Rômulo para esse duelo que hoje não está à disposição porque o Palmeiras não recebeu R$1 milhão justamente que vem desse valor para ele atuar nessa partida. O que há uma expectativa é de que para o duelo da volta o time do Novo Horizontino tenha o Rômulo e consiga fazer esse pagamento para essa partida. Não é uma possibilidade descartada e para o lugar dele o Juninho assume a vaga. O Novo Horizontino chega à decisão depois de eliminar Santos e Corinthians e o Tigre do Vale, como é conhecido, busca o primeiro título de Campeonato Paulista. Eu volto com você, Bruno. Muito obrigado, Pedro Ramiro. Essas são as informações daqui da Arena Barueri, desse primeiro jogo da final do Paulistão, mas temos outras notícias do futebol brasileiro. O Vasco apresentou hoje o técnico Renato Gaúcho. O treinador retornou ao Vasco depois de 18 anos. Ele estava sem clube desde que deixou o Fluminense no ano passado. O brasileiro que é prioridade. Sempre vai ser o brasileiro a prioridade. Copa do Brasil e a Sul-Americana. A gente vai jogando, a gente vai buscando, a gente vai disputando as competições. Aonde o Vasco vai chegar, não sei. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Então fica o convite, é imperdível. O primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista começa logo depois do Jornal da Record e você vai acompanhar tudo aqui com a gente, com a narração de Kleber Machado e toda a nossa equipe. Palmeiras e Novo Horizontino, a decisão no domingo, lá no interior de São Paulo, a transmissão da Record, R7 e Record Plus. É imperdível, o convite certamente irrecusável. Edu, Mariana, eu volto com vocês. Sim, estamos na audiência. Boa transmissão para vocês. À 00:30 tem mais Jornal da Record. As reportagens de hoje estão no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está ao vivo e de graça no Record Plus. E agora a bola vai rolar no Paulistão, Palmeiras e Novo Horizontino nesse primeiro jogo da grande final. E logo depois tem a novela Coração de Mãe. Não perca. Uma boa noite para você.
Boa noite e bom jogo. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.